Boa tarde, pessoal. Tudo jóia com vocês? No episódio de hoje, nós vamos fazer um vídeo intitulado A Matemática e a Geometria são as maiores inimigas da Terra plana. Não só da Terra plana, do negacionismo, da teimosia, de tudo isso que acompanham pessoas que não querem de verdade aprender. E hoje eu vou falar de uma coisa um pouquinho complexa, mas que quem já fez, por exemplo, cálculo 1, cálculo 2 na universidade, isso é um pouco já matemática de nível superior. Nos Estados Unidos se ensina no high school, por exemplo, e eu não sei, eu acredito que no Brasil algumas pessoas estudam sim cálculo diferencial e integral, mas só em escolas que realmente avançam um pouco mais nesse conteúdo. Vamos parar de milongas e começar então. A gente vai estar aqui mostrando para vocês como que se calcula a área de um disco e a área de uma esfera, e a gente vai comparar isso. E depois eu vou dizer para vocês por que a Terra não pode ser plana. Eu podia ir direto ao ponto e vomitar a fórmula aqui, mas eu não vou fazer isso. Eu vou deduzir essa fórmula como se eu não a conhecesse. Eu já conheço a fórmula da área de uma esfera e a fórmula que calcula a área de um círculo ou de um disco, ok? Um disco delgado, ou seja, é o que interessa para a gente, a área de uma superfície plana e a área de uma superfície esférica, né? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou desenhar aqui, vou começar com a esfera que é mais complicada. Imagine aqui, vocês vão ter que usar a imaginação de vocês, isso aqui é uma esfera, tá? Coloquei aqui tipo um equador da esfera, isso aqui está passando lá pelo outro lado dela e tal. Uma esfera transparente para facilitar. E aqui é o centro dela, né? Nosso interesse é calcular a área da superfície dessa esfera. E eu vou utilizar cálculo integral para fazer isso. Vou colocar aqui o raio da minha esfera. Ok? Um raio qualquer, que é um cálculo genérico, vai servir para calcular a área de qualquer esfera. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos utilizar um método aqui, que é como se eu estivesse calculando cada uma dessas tiras aqui, ó, a área dessa tira, ok? Vou pintar aqui de vermelhinho. Essa área aqui, ela dá a volta lá no outro lado também, né? Vou calcular essa área, depois eu vou calcular a mesma área, só que para um disco um pouquinho menor, né? Depois eu vou calcular para outro disco um pouco menor, para outro disco um pouco menor, até que isso vai chegar lá em cima, vai completar, ok? Outra tira aqui, outra tira aqui, outra tira aqui, como se fosse a casca de uma laranja que você descasca ali em espiral, certo? Vai chegar lá em cima, tá? Então, esse é um método, depois eu vou explicar com mais detalhes. Eu calculo, por exemplo, a área dessa calota, que é a metade, depois eu faço isso vezes 2 da área da esfera inteira. Tá? Eu estou usando a simetria, uma estratégia de simetria para facilitar os cálculos. Então, como é que nós vamos fazer isso? Vou fazer um desenho aqui menos poluído da esfera. Eu vou fazer só o seguinte. Vou desenhar aqui como se fosse um corte. Tá? Isso aqui vai ser o meu elemento infinitesimal, que eu vou chamar de dA, essa área aqui, que é a área dessa tira circular que, né, que envolve toda a minha bola aqui. Então aqui eu tenho um ângulo que eu vou chamar de dθ, ok? E o comprimento dessa tira aqui vai ser o raio não o raio total, né, que é esse raio aqui, mas um raio que depende desse ângulo aqui. Por quê? Porque esse círculo aqui ele é maior, aí aqui eu vou ter um círculo menor, outro círculo menor, até chegar lá em cima. Então esse raio vai depender desse ângulo. Então eu vou dizer que esse meu raio, vezes 2π, é o comprimento, é o ângulo total de uma circunferência, 2π, certo? Esse vezes a minha. Quem que é a minha espessura? Vai ser o meu raio vezes o meu dθ. Ok? Então, raio vezes o dθ vezes 2π vezes o raio, esse vale o meu
comprimento total. Mas quem que é esse raio aqui? Ele depende do cosseno desse ângulo, certo? Porque quanto mais eu aumento esse ângulo, em 90 esse raio vai ser zero, você não tem quase nada ali. E aqui ele vai valer R vezes o meu cosseno de θ. Aqui. Ok? Então vamos lá. Uma página mais limpa aqui. Eu vou fazer integral. Vou fazer isso numa outra integral, né? 2 vezes. Por quê? Eu vou calcular só de um hemisfério para cima. Eu multiplico por 2, eu tenho a área da esfera total. 2 vezes a integral de 0 até π sobre 2. Opa, deixa eu voltar aqui. E dividido por 2. Por quê? Porque eu vou calcular de 0 a 90 graus. Esse setor aqui, ó. Né? De 0 a 90 graus. 0 a π sobre 2. De isso aqui, que vale R2 vezes π vezes R cosseno de θ dθ. Ok? Só que esse R aparece 2 vezes, então ele vale R ao quadrado aqui. Ok? Então, como é que vai ficar a minha integral? Vai ser igual a integral de 0 até π sobre 2 de 2π R ao quadrado cosseno de θ dθ. Ok? Tudo isso aqui é constante para minha integral, então vai para fora dela. E aqui tem um 2 multiplicando aqui, né? Porque é dos dois lados da calota. Então eu vou ficar com área igual a 4π R ao quadrado cosseno θ dθ. Ok? E essa integral eu vou calcular de 0 até π sobre 2. Aqui. 0 até π sobre 2. Ainda não está na hora. Né? Isso aqui, integral, tá? Do cosseno, você olhar nas tabelinhas de derivados, você sabe que a derivada do seno é o cosseno, então a integral do cosseno é seno. Então vai ficar área igual 4π R ao quadrado, que multiplica seno calculado em 0 e em 90. Ok? Vamos lá então. Seno de 0, a gente vai fazer seno de π sobre 2 é 1, então isso aqui vai dar 1 menos 0. Ok? Menos a integral calculada seno de 0 é 0. Então se eu multiplicar esses dois aqui, ó, 4π R ao quadrado vezes 1, isso dá 4π R ao quadrado, que é a área da minha esfera qualquer que tenha um raio R, você consegue calcular. Então digamos que uma esfera tenha 1 metro de raio, a área dela vai ser 4 vezes π vezes 1 ao quadrado, que é igual a 4π. Então, gente, vocês veem, uma esfera que tenha 1 metro de raio, a área dela é 12,56 metros quadrados. O que significa isso, minha gente? Se eu estender, pegar essa esfera aqui, recortar as cascas cilíndricas dela, né? Várias casquinhas aqui, vou empilhando isso, depois abrir essa tira toda e contar, somar tudo, isso vai me dar uma área de 12,56 metros quadrados. É uma coisa bidimensional a área. Apesar dela estar distribuída numa esfera, uma forma 3D por ocupar, né, os pontos pertencentes à superfície da esfera, eles vão ter coordenadas x, y, z, porque é um objeto tridimensional. Mas o ente matemático área, se você representar matematicamente, ela é uma coisa de 2 dimensões. Como se fosse um quadrado de 3 por 4, alguma coisa. Isso vai me dar os 12,56 metros. Ok? Quadrados. Metros quadrados. Beleza? Isso não é muito o que importa no momento. Vamos para o que importa. Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para a esfera, só que eu vou fazer para uma pizza. Ok?
E como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer um cálculo bem simples, gente. Bem simples. Bem simples. Imagine que isso aqui é o meu elemento infinitesimal dA. A área, uma área pequenininha, e eu tenho que integrar tudo isso para calcular a área maior desse disco. O meu dA, ele vai valer, vou chamar isso aqui de dr, que é digamos assim, um elemento infinitesimal do raio, né? Esse raio vale, o total vale R também, fazendo genérico, um disco aqui de raio R maiúsculo, né? E assim. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos calcular essa d área aqui, ó, o elemento infinitesimal de área. Pequeno, um pequeno quadradinho de área aqui, isso vale dr vezes o meu raio minúsculo, que é a minha variável de integração, vezes um dθ, que é um elemento infinitesimal de graus aqui. Então, o meu dA, ele vai valer R dr, né? R dr dθ. Tá? Por quê? Porque R dθ é esse elemento de comprimento aqui, assim, pequeno, e o meu dr é o próprio. Então, se eu fizer R dr vezes o meu dθ, eu tenho o meu elemento infinitesimal área. E qual vai ser a minha integral? Vai ser uma integral dupla aqui, eu vou calcular ela de 0 até o R maiúsculo, que é nessa dimensão, e de 0 até 2π. Vou calcular o disco inteiro, porque é uma integral simples de se fazer, né? De R dr dθ. Como é que eu calculo essa integral? Primeiro eu vou resolver essa aqui, que é em R, né? E aí tem que sumir esse R, então vai ficar assim, integral de R vai ser R ao quadrado sobre 2. Se você olhar a integral de x, dx, olha na tabela de integrais, dá x ao quadrado sobre 2. E aqui vai ficar R ao quadrado sobre 2. Isso sai da integral, então vai ficar assim, R ao quadrado sobre 2, né? Que multiplica agora a integral de 0 a 2π do meu dθ. Ok? Agora, beleza, isso aqui também é muito simples. É só uma integral de uma variável dθ, que é a própria, vai dar a própria θ, né? De 0 a 2π. Então eu fico assim, r ao quadrado sobre 2, que multiplica 2π. Isso aqui corta com isso aqui, nós chegamos na fórmula π vezes o raio ao quadrado. Essa é a área de uma pizza, de um disco, ok? De uma circunferência simples. E nós temos uma coisa muito interessante aqui. A área da esfera que a gente tinha calculado antes, ok? Era igual a 4π vezes o raio dessa esfera ao quadrado. A área de uma pizza vai ser igual simplesmente π vezes o raio ao quadrado. Os dois são áreas bidimensionais. Quer dizer o seguinte, a área dessa esfera aqui, vocês compararem, ela é 4 vezes a área de um círculo, ok? Só dessa circunferência aqui. 4 vezes maior, olhando aqui, ó. Essa área e a área da esfera inteira, superfície inteira dela. Em metros quadrados, isso quer dizer que uma área, essa aqui valeria 12,56 para o mesmo raio de 1 metro, por exemplo, né? E esse aqui vai valer 3,141592 metros quadrados. Ou seja, a área de uma esfera ela é 4 vezes a área de um disco, né? Então agora vem o grande problema da Terra plana, minha gente. Digamos que você tem aqui, que os terraplanistas eles tentam fazer equivalências, né? A nossa Terra, a gente sabe, e a gente já mediu isso, seja por sismologia, seja por imagem de satélite, seja Eratóstenes lá, não sei quanto, calculando lá o raio da Terra, usando simples sombras e tudo mais, né? Sombra fazendo o modo mais rudimentar possível. Ou seja, existem 1000 maneiras de encontrar o raio da Terra. A gente sabe que ele vale hoje, né? Que a gente conhece aí, está girando aí em torno de 6.000
370 quilômetros. Ok? Tá dando um bug aqui no meu iPad. 6.370 quilômetros. Agora pense o seguinte. A área da esfera vale 4 vezes π vezes o raio da esfera, vou chamar de raio da esfera, ao quadrado. Se eu fosse terraplanista e quisesse, poxa, eu tenho que inventar um raio para minha pizza para que a área dela seja igual à área do planeta esférico, né? Senão como é que eu vou contar mentira pro meus seguidores, né? Então o cara vai lá e faz o seguinte, π vezes o raio da pizza ao quadrado. E aí, se eu resolver essa equaçãozinha aqui, chega num simples aqui, π corta com π, né? Eu chego que o raio da pizza tem que ser igual a raiz quadrada de 4 vezes o raio da esfera ao quadrado. Isso aqui sai da raiz, então eu chego à seguinte conclusão. O raio da minha pizza tem que ser 4 vezes, então 2 vezes o raio da minha esfera. Então, terraplanista, se você vier com qualquer outra coisa que não seja isso aqui, ó, porque isso aqui é matemática. Vocês não adoram dizer simples, deduzível, palpável? Pega qualquer coisa aí que você tiver aí, calculadora, se você não acredita nos meus cálculos, você não acredita no método que eu usei aqui, busca no Google aí a fórmula para a área da esfera, a área do disco, né? Compara isso com o que eu fiz aqui. Talvez tenha ficado um pouco complexo aí para sua cabeça, né? Já que você não sabe nem calcular coisa básica. Mas alguns de vocês sabem, alguns aí que se dizem bem inteligentes. Então responda o seguinte. Se o raio da pizza, né, tem que ser o dobro do raio da esfera para que as coisas façam sentido, para pelo menos preservar a área da superfície, para caber todos os oceanos, todos os continentes. Vocês têm outros problemas aí, mas né, não vamos falar deles por enquanto, não. Vamos focar só nesse aqui, ó. O bendito raio da pizza. Porque se é o dobro, e a gente sabe que vale 6.370 quilômetros, o teu raio aí, a Terra plana, esse valor, esse raio aqui, tem que ser igual aí a 13 mil e cacetada quilômetros, não, 12 mil e cacetada, né? Dá 12.740 quilômetros. Isso significa o seguinte, o raio da Terra plana tem 12.740 quilômetros. E a gente sabe que existem umas competições, né, de iatismo que sair lá da Europa, né, vai lá perto da Antártida, volta aqui pelo lado leste da África e dá como tipo uma volta ao mundo assim. Então é uma coisa bem complicada de fazer na Terra plana porque essa distância não bate. A distância, por exemplo, entre Santiago e Sydney, na Austrália, que é coberta por um voo direto da Qantas Airlines, não funciona também. Né? Não, tem vários problemas aí que eles não respondem para a gente até hoje como que se faz. Mas o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui. A matemática e a geometria são as maiores inimigas da Terra plana. Querendo vocês, querendo não, qualquer coisa geométrica que você tenta fazer com a Terra plana não bate com a realidade. Distância entre duas cidades aqui na América do Sul, por exemplo, você pegar um par de coordenadas, seguindo o que é mostrado, né, pelos nossos GPS e tudo mais, você pega isso, funciona perfeitamente num sistema de coordenadas esféricas. Aí você pega aquele sistema de coordenada polar, nada funciona. Por que será, né? Era isso que eu queria mostrar para vocês, amiguinhos. Um abraço. Falou!